Êxodo capítulo 2, versículo 3. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou falar e vocês repetem. Pode ser? Sim? Êxodo capítulo 2, versículo 3. Ó, eu vou falar, vocês repetem, certo? Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Isso aí, pode sentar. A gente vai falar então dessa mamãe. A gente leu aqui. Sabe quem que é essa mamãe? O nome dela é Joquebede. Quem já ouviu falar esse nome? Já ouviram? Ela aqui, ó. Ela é a mamãe Joquebede. Ela era da tribo de Levi. Ela era pertencente ao povo de Deus, o povo hebreu. Só que naquela época, moçada, o povo hebreu, eles eram muito perseguidos por um rei muito malvado. Alguém sabe que rei é esse? Qual rei? O faraó. Ele era um rei bom ou um rei mau? Um rei mau. Ele era o rei da época. E Joquebede morava na cidade onde esse era o rei. O rei que governava tudo, certo? E sabe quem que era Joquebede? Joquebede, ela tinha 2 filhos. Quem sabe o nome? Os que tinha nascido, qual que eram os 2 maiorzinhos? Miriam e Arão. Era 2. Só que ela, gente, ela estava grávida. Ela ia ter um bebê, vocês sabiam? Ela ia ter um bebê. Mas quando ela estava grávida, saiu um decreto de quem? Do faraó, o rei malvado. Ele soltou um decreto, sabe qual que era? Que todas as crianças que nascessem menino era para ser o quê? Para ser mortos. Isso era uma coisa legal de se fazer? Não era. Só que ele falou que todos os bebês meninos eram para ser mortos. E a Joquebede estava o quê? Ela estava grávida, só que ela não sabia do que. Na época tinha exame para saber o que era? Não tinha. Joquebede ficou preocupada, mas ela confiava em quem? Em Deus, não é? Porque Deus, ela tinha o coração em Deus e sabia que tudo ia dar certo. Então, passou-se 9 meses e o que aconteceu? Nasceu o quê? Um bebê. A gente não sabe quem que é esse menino ainda não. Nasceu um bebê. E a mamãe Joquebede ficou feliz? Sim, porque nasceu um bebê. Ela amava muito esse bebê. Só que ela ficou com medo. Ela ficou com medo de quem? O faraó, o rei mau. E ela cuidou desse bebê. E a Bíblia fala que ele era muito bonito. E ele foi crescendo, passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a Bíblia fala que até ali correu tudo bem. Deus estava com ele. Estava ou não estava? Estava guardando ele, certo? Só que aí um bebê, quando ele está com fome, o que ele faz? E ele chora muito baixinho? Chora alto? Sim, o bebê chora muito alto. E o que aconteceu? O bebê chorava. E agora, como que esconde o chorinho dele? Como que faz? E se ele chorar e passar um soldado do rei malvado? E aí? Ai, meu Deus, e se o bebê chorar? O soldado ia lá pegar ele na hora, não ia? Então, Joquebede começou a ficar muito preocupada. O que ela ia fazer? Por causa que ela amava muito o filho, amava? A mamãe não ama vocês? Ou a titia, ou a avó, não ama? Sim. E ela amava muito o seu bebê. Então, ela pediu muita sabedoria de Deus, gente. E o que ela resolveu fazer? Alguém sabe? Ela pediu muita ajuda de Deus. E Deus direcionou a ela. Deus falou com ela. E o que ela fez? Ela fez um cestinho, gente, ó. Um cestinho. Gente, ela fez o quê? Um cestinho, certo? E aonde ela ia colocar esse cesto? Mas ia molhar tudo. Ela foi esperta. Ela tampou de uma forma que ninguém, nada ia entrar e ia machucar o bebê. E ela colocou ele dentro do cestinho. E sabe quem estava junto com ela observando tudo? Quem estava junto? Estava a mãe, mas estava a irmã mais velha. Qual era a irmã mais velha? Não, ainda não. Quem era a irmã mais velha que eu falei? Esqueceu já? Ela estava juntinho lá da mãe dela. Miriam.
Ela estava junto com a mãe dela e foram até onde? Desceram até o rio. E chegou lá no rio, a mãe dela, a Joquebede, será que ela estava feliz de ter que colocar o filho dela no rio? Não, ela queria muito ficar com ele, mas ela não podia, porque ele corria o risco de vida. Então, ela foi lá, no cestinho, lá pegou o cestinho e colocou no rio. E lá vai ele descendo no rio. Foi flutuando, foi flutuando, foi descendo. E aí, balança pra cá, balança pra lá. E afundou? Não afundou. E foi balançando. Quando de repente, gente, uma coisa que Deus faz tudo perfeito. Balança aqui. Balança aí. Ele foi descendo no rio, Deus faz tudo perfeito. Sabe por quê? Na hora que o cestinho estava descendo no rio com o bebê, sabe quem que apareceu? A filha de quem? De Faraó. Ai, ai, ai. Ela era mal. Mas enquanto o cestinho estava andando, sabe quem estava escondido observando? A Miriam, a irmã mais velha. Ela só observava onde ia parar. E Deus providenciou tudo na hora certa. Porque a filha de Faraó, ela estava lá naquele momento, tomando um banho no mar. Lá no rio, né? No rio. Com suas servas. Ela estava lá, gente. E quem que chegou lá? O cestinho. E aí, a filha de Faraó... Pode sentar. Obrigada. Chegou o cestinho. E a filha de Faraó quis ver o que que era. Pegou o cesto e abriu. E o que que era? Era um bebê, mas ninguém sabia quem que era. Era um bebê. E ela fez alguma coisa ruim com o bebê? Não. Ao contrário de Faraó, que queria matar, ela não quis matar. Ela gostou muito do bebê. E o que ela quis? Ficar para ela. Quis cuidar. Quis cuidar dele. E nisso, Miriam estava onde? Onde que estava Miriam? Estava escondida, olhando tudo. Vocês acreditam? E de repente ela se aproximou perto da princesa. Sabe o que ela falou para a princesa? Que se ela precisasse de alguém para cuidar do menino, que ela conhecia alguém que podia cuidar. E vocês acham que a princesa quis que ela arrumasse alguém? Como se fosse uma babá? Era uma ama para amamentar ele. Porque ele ia sentir fome, não ia? Sim. Então, a Miriam falou que conhecia alguém que podia cuidar dele. E quem que podia cuidar dele? Alguém sabe? Quem que Miriam falou que podia cuidar dele? Isso mesmo. Então, a Miriam foi mais que depressa chamar Joquebede. E falou tudo o que aconteceu e explicou. E a princesa, ela disse assim, que Joquebede poderia, sim, pegar o menino e cuidar. Então, a princesa entregou quem? O bebê. E aí a princesa falou o nome dele. Qual que era o nome dele? Moisés. Alguém sabe por que esse nome? Não. Por que esse nome? Porque ela achou bonito. Tem um significado. Da onde ele foi tirado? Do rio. E qual rio que era? Que eu falei o nome? Rio Nilo. Rio Nilo. Aí a princesa deu o nome dele de Moisés, porque foi tirado das águas. Entenderam por que que deu o nome? Moisés, porque foi tirado da onde? Das águas, isso mesmo. Então Joquebede pegou esse bebê e criou até numa idade maior. E nisso, Joquebede ensinou a palavra de Deus. Ensinou tudo que Deus era amor, que ele era poderoso. Ela ensinou tudo para o bebê. E o bebê cresceu e foi um grande homem de Deus. Sabe o que ele fez? Ele ajudou o povo a sair do Egito. Então, ele foi muito usado por Deus. Mas através de quem? Se não fosse quem? Se não fosse a mãe dele ser sábia e corajosa, ele ia sobreviver? Não. Por isso que a gente tem que valorizar a nossa mãe. A nossa mãe sabe o que é melhor para nós. E vocês, têm obedecido ela? Só tô vendo gente olhando pro lado. Mas vocês têm obedecido ela? Porque as mamães só querem coisas boas para todos nós, né? E a Joquebede era a mesma. Ela confiava em Deus, ela amava a Deus e ela queria muito coisas boas para os seus filhos. Então, ela fez o que podia. Ela abriu mão do amor maior dela. Só que Deus, como Ele é maravilhoso,